Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de projeto de interface do usuário. Nessa aula, temos como título a introdução e definição de conceitos necessários para o estudo da disciplina. Vamos tratar aqui da introdução e conhecer um pouco mais. Bem, meu nome é Paulo Eugênio e vou estar acompanhando vocês nessa aula. Então, o que pretendemos trazer nessa aula para vocês? Então, vamos conhecer o que é dados, informações e conhecimento. Vamos ver a diferença entre eles no contexto, no âmbito dessa aula. Vamos conhecer também tecnologias de informação e comunicação, ergonomia e interação humano-computador. Então, iniciando aqui, falando sobre dados, informações e conhecimentos. Então, no estudo de informática, é imprescindível termos alguns conhecimentos básicos. Um deles é justamente a diferença entre dados, informações e conhecimentos. Resumidamente, podemos conceitualizá-los da seguinte maneira. Dados nada mais é que a representação de algum atributo ou elemento, de maneira a não passar uma compreensão acerca de seu conteúdo. Por exemplo, Fusca 1959 azul. Aqui sozinho a gente não vai conseguir decifrar o que é, né? Somente as palavras separadas por vírgula, como se fossem informações vindas de um vetor, né? De um banco de dados. Então, Fusca 1959 azul. O que é que eu quero dizer? Que os dados nada mais é que a representação desses atributos. Tem aqui os meus atributos, um atributo de um carro, vão ser as qualidades que todos os carros têm, que são qualidades em comuns, ou seja, são atributos em comuns. Então, todo carro vai ter um modelo, vai ter um ano, uma cor, entre outras infinidades de características que são compartilhadas entre um carro. E os dados são as informações que complementam esses atributos, ou seja, se o carro tem um modelo, qual o modelo desse carro? Então, nesse caso aqui que a gente está usando como exemplo, é um Fusca. E da mesma forma o ano, qual o ano desse carro? É 1959 e a cor azul. E por aí vai as informações que a gente vai descrevendo, né? Se fosse, por exemplo, um celular, a gente vê a quantidade de memória que ele tem, a quantidade de processadores, entre outras informações. Então, a grosso modo, o atributo vai ser... digamos que os dados em comuns que todos compartilham, né? Todos têm aqueles dispositivos, digamos assim, ao visualizarmos um celular, todos vão ter algumas características em comuns e os dados vão ser o que define essas características. A informação são os dados tratados, né? Com conteúdo compreensível e com significado evidente. Por exemplo, modelo Fusca, ano 1959, cor azul. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a informação vai ser esses dados tratados. Vou ter a informação compreensível. Então, trouxe até para vocês aqui nesse slide a representação, né, do slide anterior, o atributo com as suas informações. E aqui, de certa forma, mostrando tudo de maneira compreensível. Ou seja, só os dados seria Fusca 1959 e cor azul. E a informação completa eu já consigo distinguir, já consigo ter uma informação melhor. Então, o modelo é um Fusca, o ano é 1959 e a cor é azul. Então, o conhecimento nada mais é do que a análise acerca de um conjunto de informações, resultando em uma ampla compreensão de um assunto. Ou seja, seria o conhecimento obtido da informação que tivemos. No slide anterior, vemos aqui que o modelo é Fusca, ano 1959, com azul. Com isso, a gente tem esse conhecimento. Sabemos que essa imagem aqui, o que a gente está buscando de informação, é que o modelo do carro é um Fusca, o ano é 1959 e a cor é azul. Vamos iniciar agora em tecnologias de informação e comunicação. Tecnologia da informação e comunicação consiste basicamente na utilização de equipamentos eletrônicos para transmissão, recepção e comutação de informações. Eu coloquei até embaixo aqui umas fotos de alguns smartphones, que é um dispositivo que representa bastante essa ideia de informação e comunicação, né? Consiste aí
no método de transmitir. Quando a gente pensa em um WhatsApp, a gente quer conversar com alguém, a gente está fazendo uma transmissão de informação e a pessoa que está recebendo a mensagem está fazendo aí a recepção. E esse meio termo fala comutação de informações. Se a gente manda uma imagem, se a gente manda um texto, vai ter esse processamento que vai estar enviando de um lado para o outro essa informação. Estes equipamentos eletrônicos utilizam de sistemas computacionais interativos, ou seja, que possuem interação entre o humano e a máquina, de forma agradável, de forma que tem uma usabilidade muito boa. São compostos por hardware, software e dispositivos de interação com pessoas, para passarmos comandos que serão interpretados e executados pelos dispositivos. Eu trago aqui para vocês uma imagem de hardware versus software, né? Muito se fala, tem até uma piadinha que hardware é a parte que a gente chuta e software é a parte que a gente xinga, mas a grosso modo o hardware é a parte palpável do sistema, seja lá os dispositivos físicos como teclado, mouse, monitor, processador, memória, entre outros, e o software vai ser aquela parte do sistema, parte virtual, os aplicativos, entre outras coisas. Então, os exemplos de dispositivos de interação: os tablets, os celulares, como eu já falei, computadores, televisores, players de músicas, etc. Entre outros, né? São dispositivos que vai permitir a interação com a máquina. Então, o uso desses equipamentos por seres humanos requer dispositivos de entradas que recebam as requisições dos usuários, ou seja, aquilo que você vai querer mandar para o seu sistema, o seu computador, o dispositivo, e que permitam a interação entre o humano e o computador. Para isso, deve-se usar um sistema interativo. E o uso de sistemas interativos deve ser feito com foco na boa usabilidade, utilizando conceitos de ergonomia, que nada mais é do que a forma boa, agradável para a gente estar utilizando, né? Vemos aí a evolução dos computadores, que tínhamos o acesso somente por prompt de comando, era só aquelas linhas verdes na tela e aí não tinha uma boa usabilidade como temos hoje, telas touchscreen, que a gente pode ter um fácil acesso à informação. Então, vamos conhecer aqui um pouco sobre o conceito de ergonomia. De acordo com a Sociedade de Ergonomia da Língua Francesa, a ergonomia é a aplicação de técnicas e conhecimentos científicos para conceber ferramentas, sistemas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. Ou seja, é a prática de transformação dos dispositivos com o intuito de otimização do seu uso no trabalho humano. A palavra ergonomia é de origem grega, onde ergon significa trabalho e nomos, regras, e se aplica a todos os aspectos da atividade humana. Vamos conhecer aqui alguns tipos de ergonomia. São elas: ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Então, a ergonomia física, ela vai tratar de fatores fisiológicos, mecânicos e anatômicos, como, por exemplo, a empunhadura do seu celular, a forma com que você pega, se vai estar confortável o seu uso, a forma com que você dispõe de mexer, de aumentar o volume, de bloquear a tela. Isso aí vai implicar na ergonomia física do seu dispositivo, né? Na ergonomia voltada a conceitos mecânicos e anatômicos. A ergonomia cognitiva vem de fatores perceptivos, mentais, interativos, digamos assim, como está organizados os aplicativos, os menus do seu site, onde está a informação que você quer primeiro, onde ficam as informações mais importantes, entre outras coisas. A ergonomia organizacional é a estruturação organizacional, ou seja, sistemas sociotécnicas e regras e processos. Então, vamos ver um pouco aqui sobre ergonomia cognitiva. De acordo com Pierre Fauzon, em seu livro, ergonomia compreende processos de métrica em cargas mentais, processos de decisão, desempenho especializado, interação homem-máquina, confiabilidade humana e estresse profissional na sua relação com a concepção pessoa-sistema, e
tudo isso quer dizer o quê? Ou seja, é o estudo que trata da interação entre as pessoas e o sistema. Como vai se comportar o sistema mediante as requisições que são feitas para ele. Então, a interação humano-computador. De acordo com Becker, interação humano-computador é a disciplina interessada no projeto, na implementação e avaliação de sistemas computacionais interativos para uso humano, juntamente com fenômenos relacionados a este uso. Então, nada mais é uma comparação de conceitos interativos. Então, ele visa muitas coisas, dentre elas a avaliação de sistemas computacionais, que quer trazer justamente aí uma interação, proporcionar uma melhor interação entre humano e computador. Esta disciplina estuda a natureza da interação, o uso de sistemas interativos em contextos, as características humanas, a arquitetura de sistemas computacionais, juntamente à interface com usuários e o processo de desenvolvimento de softwares preocupados com o uso. Então temos aqui um diagrama que vai mostrar mais ou menos como funciona essa interação. Temos o usuário, que vai executar uma ação sobre o seu dispositivo, né, no seu sistema que está sendo utilizado, seja ele um computador ou um smartphone. Então essa ação passa para a interface do dispositivo, que por sua vez vai reagir junto da aplicação que está rodando no nosso dispositivo, no nosso sistema, que vai executar o que se deseja e vai retornar para a interface, que por sua vez vai levar à interpretação do usuário. Então, o diagrama mostra como funciona a interação entre o humano e o computador, onde os usuários realizam ações na interface, que passa os comandos para a aplicação e retorna as informações para a interpretação do usuário. Então, no geral, ela visa a produção de sistemas mais eficientes, reduz o erro de cunho humano, a adaptação da ferramenta ao usuário final e a melhoria da qualidade do produto criado e a aplicação da usabilidade inclusiva e acessível. A grosso modo, ele vai trazer uma usabilidade, uma experiência com o usuário melhor. Como eu falei, a organização do software, do aplicativo, ele visa ter uma melhor usabilidade, para que o usuário use ele de maneira mais fácil, que seja mais intuitivo, que seja agradável o uso daquele aplicativo, daquele software. Então, para finalizar nossa aula aqui, vamos assistir uma videoaula que eu deixei o link disponível sobre interação humano-computador, que foi ministrada aí pelo professor Sidney Roberto do IFRO, né, do campus Porto Velho, Zona Norte. Então o link é esse aí abaixo e estarei também colocando no nosso portal, né, no nosso Moodle, esse vídeo para que vocês possam estar assistindo. Então, juntamente dessa aula, temos um texto complementar, espero que todos leiam. E nossa aula vai acabando por aqui, então até a próxima aula, pessoal. Um forte abraço e bons estudos.